Olá a todos e bem-vindos a mais uma partilha psicanalítica. Eu quero falar hoje sobre a minha formação em psicanálise pós-junguiana. Eu quero dizer, o curso de formação que eu criei em psicanálise pós-junguiana. As pessoas se perguntam por que a gente fala em psicanálise. Se pesquisarem, além do óbvio, muitos autores associam a psicanálise a Jung. Jung começou a psicologia dele se associando à psicanálise de Freud. Ele só criou mais coisas, ele só acrescentou outros reinados, por assim dizer, outros horizontes, ele abriu espaços que Freud não quis aceitar. Então Freud criou a escola dele, ele se separou. Freud fez um movimento discriminatório, de afastamento, para manter firme, para segurar no lugar a sua teoria da sexualidade, que ele não queria abrir mão. Tá bom, quero dizer, escolha dele. A psicanálise, entretanto, continua sendo, tanto para um quanto para outro, aquele caminho de autodescoberta via a relação com o inconsciente, via o acesso a conteúdos inconscientes. Por isso que nós continuamos a falar em psicanálise. Eu entendo que há escolas, eu entendo perfeitamente isso. Há escolas, há os lacanianos, que se prezam por ser lacanianos, há os junguianos, que fazem psicologia analítica e só, há os reichianos, inclusive, há os freudianos. Mas eu venho de uma outra escola, eu venho de uma escola italiana que transcende esses departamentos e vê a psicanálise como um processo único que vai evoluindo. E essa psicanálise, ela começou a partir de Jung, eu quero dizer, ela surgiu a partir do pensamento junguiano. A fundadora dessa psicanálise, ela foi uma das fundadoras do primeiro instituto, da primeira associação junguiana italiana, na década dos anos 60, e ela levou adiante o pensamento, levou adiante. Então, não tem um nome específico. A gente pode chamar de nomes, mas por enquanto chamamos de psicanálise pós-junguiana. Eu acho muito importante não ficar só com os conteúdos junguianos, por exemplo, conteúdos arquetípicos. Eu também uso conceitos freudianos, eu acho imprescindível. Eu sinto a psicanálise, eu vivo a psicanálise, eu estou nela desde os meus 16 anos, como um processo único, eu não faço diferença. Eu só não me prendo a limites, a fronteiras, eu vou adiante. E nesse processo, muita coisa foi acontecendo muito interessante. Então, o meu curso de formação em psicanálise pós-junguiana está baseado num livro dessa escritora italiana, dessa psicanalista italiana, que se chama Silvia Montefoschi, no qual ela resume o pensamento junguiano, no sentido de delinear os grandes temas do pensamento junguiano e a partir do seu cerne, do que faz Jung. E mostra como esse pensamento vai além, mostra em algumas vertentes. E depois ela escreveu muito mais do que isso. Esse é um livro que eu traduzi para o português e em cima dele eu construí o curso, adicionando mais material. Para quem que é destinado esse curso? Precisa ser psicólogos? Não precisa ser psicólogos, porque a gente está trabalhando numa perspectiva diferente daquela acadêmica. Em primeiro lugar, nós, como qualquer curso em psicanálise, né, em geral todos fazem isso, nós associamos, é uma associação gemelar, a prática com a teoria. A prática é a análise em você tem que se submeter à análise, porque se você não entender a psicanálise na tua pele, não tem como você ser psicanalista. E o segundo aspecto é o conhecimento. Nós confiamos que você é uma pessoa séria e você vai se aplicar, vai estudar, vai querer saber mais. Mesmo não fazendo isso tudo, você vai sair dessa formação com um manancial de conhecimento muito grande e profundo diante daquilo que se encontra normalmente por aí. Por quê? Porque essa é uma formação que é um processo de autoconhecimento
embasado teoricamente. Então, teoria e prática, ou seja, a tua vivência e o conhecimento, eles vão dançando constantemente um com o outro, de modo que você possa não só transformar a tua vida, como entender esse processo num plano maior, que te ajuda a entender os processos dos outros. É só assim que a gente vira psicanalistas. Então, não é um processo acadêmico tradicional que você tem que estudar, estudar, estudar. Você pode ser uma pessoa super estudiosa e ser um péssimo psicanalista. Ou você pode ser uma pessoa empática, compreensiva, gostar de ouvir os outros e ser uma péssima psicanalista. A gente precisa entender o que é que está acontecendo. Entender de um lugar que abrace todas as variáveis humanas e não só simplesmente entender a tua amiga, entender aquela pessoa, porque você passou por isso. Precisa que você entenda melhor a si própria, além daquilo que é conhecido por você ou por outras pessoas, sobre você ou sobre aspectos que você possa vir a ter. E como a gente faz isso? Tendo uma relação com o nosso inconsciente. O inconsciente, por ser inconsciente, vai trazer conteúdos completamente novos. Como que a gente se relaciona com o inconsciente? A gente se relaciona a partir de um método, que é isso que a psicanálise traz. Freud tem um método, Jung tem um método, Montefusco tem um método. Aquilo que eu ensino é um método que engloba todos os três. Então, a gente tem que ter um método. Um método é ferramentas, instrumentos para compreender, não sermos tragados, não entrarmos num devaneio, não comprarmos as nossas próprias fantasias, não nos manipularmos ou não sermos manipulados por outros. Então, autoconhecimento embasado é muito importante. Senão você acaba rodando como um hamster na rodinha dele, sem conseguir sair do lugar. Eu conheci muitas pessoas que sabem, fizeram vários cursos e sabem se definir. Eu sou isso, eu tenho aquilo, eu tenho esse problema, eu passei por isso, por aquilo, e não saíram do lugar. É tudo um conhecimento que está aqui, lá no último andar do prédio, mas cadê? Como que eu faço essa transformação? E como fazer essa transformação de forma que faça jus à minha totalidade, sem me reprimir, de forma arbitrária. 2, que faça jus à minha individualidade, à minha unicidade. E para isso, como cada um de vocês que estão me ouvindo é único, não tem como um livro dizer como você pode mudar. É impossível. Não tem como alguém saber de você, nem você sabe de você. É por isso que é importante o processo analítico, que é um processo em que o analista ajuda a pessoa a entrar nessa relação criativa, construtiva e humilde com o inconsciente. E aí, aos poucos, você vai descobrindo de você coisas que não sabia, nem só coisas ruins, coisas boas também. E aí acontece o processo de libertação, de florescimento, de expansão. A consciência é o fator decisivo de transformação. Não é o conhecimento, não é a informação. Ah, você é isso, você é aquilo. É a consciência, que é um processo que não se identifica com conhecimento. Então, a formação em psicanálise pós-junguiana é uma formação que se coloca fora do sistema acadêmico, porque ela é fora do sistema, ela é fora de sistemas. Ela é uma formação transformadora, que visa transformar o indivíduo e como uma gota d'água que cai num lago, vai reverberando no todo. No todo. Tudo isso não é fala minha, está escrito em livros, é teorizado. Essa psicanálise tem um valor, porque ela não tem uma empresa aqui. Não somos bancados pela Nestlé, não somos patrocinados pelo Estado, nós não trabalhamos por outras pessoas. Ninguém está por trás. Está por trás o trabalho individual, em primeiro lugar meu, que sou uma pessoa individual aqui, sem nada que me sustente fora o meu trabalho. E as pessoas que estão envolvidas junto comigo. Por isso que tem um custo, porque nós precisamos viver e esse é um trabalho que requer muito investimento, requer muita formação. Então, tem um custo. Agora, se vocês derem uma olhada na cerimônia de formatura, vão ver que nenhuma pessoa que se formou se arrependeu de um tostão que deu esse curso. A gente paga um preço e a gente recebe, na verdade, muito mais.
Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.